Fala pessoal, aqui é o Jambrão e tenho certeza que quando criança já se pegou imaginando como seria navegar pelos 7 mares à procura de um tesouro pirata. Pegue a sua perna de pau e o seu tapa-olho que hoje vamos descobrir como surgiu a grande era de ouro dos piratas. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. A pirataria é algo tão antigo quanto o próprio início da navegação, mas entre os séculos 16 e 18 houve um grande crescimento dessa prática devido ao boom de navegação organizada principalmente pelos portugueses e espanhóis em busca de novas terras e riquezas. As grandes embarcações destes reinos eram repletas de ouro, prata, ferro, especiarias, tecidos, medicamentos e até açúcar, um produto extremamente valioso de sua época. Além dos perigos causados por tempestades e fortes correntezas durante as longas viagens pelo mar entre os impérios e as colônias, as embarcações agora enfrentavam o terror dos piratas. Chegavam repentinamente em grande número e com extrema violência e velocidade, saqueavam tudo que viam pela frente. Em 7 de julho de 1494 foi assinado o famoso Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, dividindo o mundo em dois, demarcando rotas de navegação e terras do Novo Mundo. Porém, os países como França, Inglaterra e Holanda ficaram fora do tratado. Eles passaram a armar poderosos navios com seus próprios capitães para navegar os mares. O intuito era um só: roubar a riqueza dos portugueses e dos espanhóis. Os capitães que comandavam as navegações recebiam uma carta chamada curso, a qual autorizava os ataques, por isso ficaram conhecidos por corsários. Muitos homens não viam sentido em arriscar suas vidas em alto mar para depois entregar de mão beijada as riquezas para seus reis. Somente em 1671 os piratas ganhariam prestígio e poder, quando 37 navios liderados pelo capitão galês Henry Morgan destruíram e saquearam a antiga cidade de Panamá de 30 mil habitantes, a mais rica do Novo Mundo. Durante suas viagens, Cristóvão Colombo descobriu a Jamaica. Os portugueses ficaram por lá por 15 anos. Depois ficou por 146 anos sob o controle dos espanhóis, até que foi tomada por seus inimigos britânicos em 1655 e batizada de Port Royal. Sua localização era muito vantajosa, a rota comercial do Caribe, servindo de desembarque, descanso e utilizado para fazer reparo nos navios. Querendo proteger o porto, o governador Edward Dowling fez um acordo com um grupo de corsários denominados Irmãos Costas, os piratas que fizeram parte da tripulação do capitão Henry Morgan. Os piratas foram protegidos, acolhidos e podiam praticar saques contra os inimigos britânicos, mas em troca deveriam proteger a cidade contra invasores. A legalização da pirataria fez Port Royal o porto mais popular do Caribe para piratas britânicos e franceses. Em 1689, quase metade da cidade tinha aderido à pirataria, a transformando em um porto de venda e troca de mercadorias saqueadas. Em 1692, já era a maior e a mais rica cidade do Novo Mundo. Mas nem tudo eram flores. Além de tediosa, a vida marítima era muito complicada. Passavam meses em uma mesma embarcação. Em algum momento, faltavam suprimentos e até água. Há relatos que os piratas tinham direito a apenas um gole de água por dia. Por conta disso, muitos acabavam bebendo sua própria urina. Justamente por conta desses maus dias que os piratas faziam grandes festas regadas a bebidas, jogos, comidas e muitas mulheres quando chegavam em terra firme. Essas festas tornaram-se uma tradição entre eles. Black Bart foi um dos maiores piratas que já existiu. Durante a sua jornada, tomou cerca de 470 navios. Por mais brutais que pudessem ser, os piratas seguiam um rígido código.
Black Bart era um homem letrado e foi responsável por escrever o Código de Conduta dos Piratas. O código dizia que todos os homens tinham direito a voto. As velas deveriam ser apagadas às 8 horas da noite. Os músicos tinham direito à folga nos sábados. As armas deveriam estar sempre limpas. Era proibido apostas em alto mar e embarque de mulheres e crianças. Ninguém poderia brigar a bordo. Todas as rixas deveriam ser resolvidas em um embate de espada ou pistola em terra firme. Quem fosse pego roubando o companheiro tinha as orelhas e os narizes arrancados. Quem desejasse abandonar a tripulação só poderia fazer isso após conseguir 1000 galeões de ouro. Quem perdesse um membro do corpo durante a batalha ou trabalho recebia 800 moedas de ouro como indenização. E nos casos de machucados recebiam outros valores proporcionais às feridas. O capitão e o quartel-mestre ficavam com 25%, o arpoador e o contramestre com 15%, e o restante era dividido igualmente com a tripulação. Quem quebrasse alguma das regras era abandonado em alguma ilha ou costa deserta, e os desertores e traidores eram punidos com a morte. As tentativas de deixar as mulheres para trás não deu muito certo. A tradição dizia que elas traziam má sorte. Muitas mulheres começaram a se vestir como homens e entrar escondidas nas embarcações. Porém, a farsa não durava tanto tempo e mesmo assim não desistiram. Em pouco tempo, elas conquistaram respeito e passaram a serem vistas como iguais tanto em direitos como em bravura. Podemos citar as irmãs piratas, Anne Bonny e Mary Read. Bonny era filha de um nobre, mas ao se casar com um pirata, foi renegada pelo seu pai e por sua família. Read era filha bastarda de uma viúva com um grande capitão dos mares. Bonny se separou de seu marido, enquanto a paixão de Read acabou morrendo em batalha. As duas tornaram-se amigas e juntas formaram uma nova tripulação. As duas acabaram tornando-se amantes. O casamento homossexual era aceito pelos piratas. Bonny e Read acabaram sendo capturadas e condenadas à forca em 1720. Porém, Bonny estava grávida e foi poupada. Muitos acreditam que ela foi salva graças à influência de seu pai. Elas foram responsáveis por inspirar novas mulheres e a mais temível de todas elas. Shang-Chi era uma prostituta chinesa que foi escravizada e vendida para a frota da Bandeira Vermelha do capitão pirata Zheng Yin. A beleza de sua escrava chamou a sua atenção e logo se casaram e começaram a comandar a frota juntos. Após apenas 6 anos de casamento, Zheng Yin acabou morrendo e Shang-Chi tomou o comando, fazendo algo surpreendente, aumentando sua frota de 600 para 1.800 navios, com cerca de 70 mil tripulantes, entre eles homens, mulheres e até crianças. Era uma grande estrategista, temida e impiedosa. Enfrentou por diversas vezes os britânicos e portugueses. Foi o terror dos 7 mares por quase 40 anos. Após a anistia oferecida pelo governo chinês, Shang-Chi decidiu aposentar e abrir a sua casa de jogos. Sabe o famoso capitão Jack Sparrow do filme Piratas do Caribe? Ele foi inspirado em Jack Ward, um pirata sancionado pelo governo britânico para atacar os navios inimigos. Mas quando o novo rei assumiu o trono, essa prática não era mais permitida. Isso gerou um enorme desemprego entre os corsários. Ele ouviu rumores sobre um comerciante católico prestes a embarcar seus objetos de valor para a França. Ele convenceu 30 homens a saquear a embarcação, tomou o navio e se lançou ao mar. Jack saqueou diversos navios pelo Mediterrâneo, acumulou riquezas, era excêntrico, ousado, beberrão, mulherengo e azarado nos jogos, assim como o capitão dos filmes. Os extravagantes brincos, tapa-olhos e bandeiras não eram algo apenas estético. Os brincos eram feitos de ouro ou prata, eram envoltos em cera e colocados dentro dos ouvidos para proteger dos barulhos dos canhões. Em caso de morte, eram usados para cobrir o valor do funeral.
tinham o nome, sobrenome e porto de origem gravados neles. Caso morressem em batalha, poderiam ser identificados. Você passou a vida inteira acreditando que os tapa-olhos serviam de proteção a piratas que haviam perdido o olho ou a visão. Na verdade, o uso do tapa-olho nada tinha a ver com proteger ou disfarçar um olho ferido. O acessório tinha como serventia aguçar a visão noturna dos piratas, essencial em sua rotina. O grande terror estava nas bandeiras vermelhas e não nas pretas. Representava a morte certa. Quem ousasse reagir era morto cruelmente, sem nenhum remorso. O mais implacável pirata que já navegou pelos 7 mares foi Edward Teach, o famoso Barba Negra que aterrorizou os mares das Bahamas. Ele foi o primeiro a utilizar as Jolly Rogers, as famosas bandeiras piratas. Ele ganhou a sua alcunha graças à sua longa barba negra. Durante as batalhas, amarrava pavios em sua barba e chapéu e ateava fogo. Isso aterrorizava os seus inimigos. Por mais implacável que fosse, ainda havia honra nele. Não matava pessoas inocentes. Barba Negra havia feito um acordo com o governador da Carolina do Norte, sendo perdoado por seus crimes, porém continuou agindo debaixo dos panos. Ao ser descoberto, começou uma caçada à Barba Negra, um cerco em uma ilhota próxima às Ilhas Virgens, nos Estados Unidos. Após ele e sua tripulação terem sido cercados, Teach levou 5 tiros e sofreu vários cortes de espadas, mas seguiu lutando até a sua morte. A única maneira de enfrentar as grandes embarcações encouraçadas era ter um poder bélico maior que de seus inimigos. O navio pirata mais conhecido é o famoso Pérola Negra. Lembra do navio roubado por Jack Worth? Após o roubo, foi rebatizado de Pérola Negra. Um gigantesco galeão com mais de 24 metros, suportava até 140 toneladas, possuía extrema resistência, contava com 38 canhões, além de ser o mais rápido galeão de sua época, comportava até 200 tripulantes. Barba Negra comandava o monstruoso A Vingança da Rainha Ana, com 40 canhões e mais de 300 tripulantes. O navio começou a ser decorado com os ossos de seus inimigos e grandes tochas eram acesas durante a noite. Imagine o terror e o medo que isso causava em seus inimigos. Nada era capaz de parar os ataques piratas. Eis que surge o maior navio da Era de Ouro dos Piratas, a Armada Espanhola de Nossa Senhora da Santíssima Trindade, pesando cerca de 5.000 toneladas, medindo 61,3 metros de comprimento por 16,2 de largura, contando com incríveis 136 canhões. E só para operá-lo, eram necessários 960 homens. Uma verdadeira fortaleza flutuante e intransponível. As grandes embarcações, juntamente com o terror dos piratas, acabou criando a lenda do holandês voador. Segundo o que reza a lenda, o capitão holandês Erik van Derken era um homem cruel e destemido. Enquanto transportava mercadorias em seu navio, acabou enfrentando uma grande tormenta no Cabo da Esperança. Os seus subordinados tentaram impedir a jornada, mas ele matou o comandante e jogou o navio contra a tempestade. O navio foi devorado pelas águas e todos morreram. Dizem que ele desafiou o próprio diabo após a sua morte. Furioso, o diabo os condenou a vagar eternamente pelos 7 mares e nunca mais poderiam pisar em terra firme. Os piratas sofreram uma grande perda. A cidade pirata de Port Royal foi devastada por um terremoto em 1692, matando cerca de 3.000 pessoas e destruindo 2/3 de toda a cidade. A pirataria espalhou-se pelo mundo como uma praga, causando prejuízo para todos os reinos. A partir do século XVIII, a pirataria tornou-se crime. Quem fosse pego era condenado à pena de morte. A caça aos piratas tornou-se lucrativa. Diversos soldados e marinheiros recebiam grandes recompensas por suas cabeças. Isso enfraqueceu e muito a conhecida Era de Ouro dos Piratas. Em 1720, muitos estavam capturados, mortos ou desertaram. A história dos piratas se popularizou de vez em 1883, quando Robert Louis Stevenson escreveu o livro A Ilha do Tesouro.
O livro foi responsável por estabelecer o papagaio, o andar na prancha, a perna de pau e o famoso mapa do tesouro marcado com um X. Desde então, várias histórias são contadas em games, filmes, séries, animações, HQs e mangás, mexendo com a nossa imaginação. Vou recomendar 3 vídeos aqui do canal que tenho certeza que você vai gostar bastante. Os Cavaleiros Templários e a Cruzada pela Terra Santa, a civilização maia com seus deuses e mitos, e a origem e a história de Yasuke, o grande samurai negro. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho. Esse vídeo deu um baita trabalho. E como de costume, nos vemos semana que vem.